Minha torcida alvinegra, bom dia, hein? Eu sou Iverson Santos e está no ar mais um vídeo aqui no canal Tua Estrela Te Conduz, sempre com 2 conteúdos diários. O primeiro é esse aqui, entrando sempre 9 horas da manhã. O segundo entrando sempre 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é domingo, dia 20 de fevereiro. Espero que seja um domingo abençoado aí para todos nós, para você, sua família. Um bom domingo a todos vocês, tá bom? Bom, gente, neste conteúdo de agora eu quero conversar com vocês sobre um tema importante, um tema pra gente refletir. Porque os últimos acontecimentos aí, nesses últimos dias, né, vem deixando claro uma coisa. E eu já falava isso aqui no canal, fiz um vídeo aí há um tempinho atrás, explicando ali, detalhando o que o John Textor passaria aqui no futebol brasileiro. E dentre essas coisas eu pontuei isso, que eu vou falar no vídeo de agora. A perseguição da mídia, sempre querendo menosprezar o Botafogo, nunca o Botafogo tem o mérito de nada. E essa situação do treinador, né, o Luiz Castro, Botafogo, Corinthians, vem deixando a gente bastante chateado aí nesses últimos dias, porque a gente vê o seguinte: a gente vê que tudo é o Corinthians, é melhor, é isso, é aquilo. Se o cara for pra lá, ele é o brabo. Se ele vier pra cá, ele é maluco. Sempre querendo menosprezar o Botafogo. E a gente vai conversar sobre isso, a gente vai refletir. Mas eu quero começar, só pra vocês terem uma ideia do que tá acontecendo, porque ontem, né, teve o jogo entre Crystal Palace e a equipe do Chelsea pela Premier League. E o John Textor, como ele é um dos donos do Crystal Palace e o jogo foi na casa do Crystal, ali nas placas de publicações, naquelas placas ali de publicidade, né, perdão, atrás dos gols, ali nas laterais, apareceram ali diversas vezes os escudos ali do Botafogo e tal. E a gente achou bem bacana essa situação, porque a Premier League é o campeonato inglês, é o mais visto hoje no futebol mundial, e você ter o escudo do Botafogo ali, cara, isso representa muito pra marca Botafogo, pra galera ali, até mesmo quem não conhece o Botafogo, vá lá, pesquisa e tudo mais. Foi um aplicativo ali que o John Textor também disse pra galera baixar, aquela que você coloca a bandeira do Botafogo no seu rosto, enfim. E teve um rapaz, cara, da mídia aqui do Brasil, que ele se mordeu, e o John Textor, ele rebateu as críticas, tá bom? O colunista, o nome dele é Marcondes Brito, do portal Metrópolis. E ele reclamou ali por isso. Ele disse que o americano poderia ter gastado esse dinheiro colocando o escudo do Botafogo, né, nas placas ali de publicidade, ao invés do Textor gastar dinheiro com isso. Ele disse que era melhor o Textor ter gastado esse dinheiro com reforços e tudo mais. E o John Textor respondeu às críticas dele em relação a isso, né? Compartilhando ali a situação que ontem rolou ali na internet. O futuro dono da SAF do Botafogo disse que não houve custo extra algum por isso. O autor da publicação havia sugerido, né, que a verba poderia ser canalizada na contratação de reforços. Aí abre aspas aí pro John Textor, que não deixou barato não, foi lá e respondeu ele. Disse o seguinte, ó: a inclusão do Botafogo no nosso patrocínio para toda a temporada do FaceBank, empresa do qual é proprietário que patrocina o Crystal Palace, não custa nada. E somos totalmente capazes de contratar jogadores e nos divertir ao mesmo tempo. Escreveu aí o John Textor respondendo ele lá no Twitter. E olha como é que esse cara é covarde, né? O nome dele é Marcondes Brito, do portal Metrópolis. Primeiro que o cara ficou incomodado pela placa de publicidade lá no estádio do Crystal Palace, apareceu o escudo do Botafogo. O que ele tem a ver com isso? A conversa começa por aí. O John Textor foi lá e respondeu ele, já quebrou ele. Disse que isso não teve custo nenhum extra e que vai sim contratar jogadores e que a gente pode se divertir ao mesmo tempo. O segundo ponto é que o cara é tão covarde que aonde que ele alfineta o John Textor? Ele alfineta justamente aonde ele pode levar grande parte da torcida do Botafogo junto com ele. Ele alfineta o Textor na situação de reforços, treinador. Ô John Textor, por que você não pega essa grana e traz reforços?
dizendo que o Botafogo está precisando de reforços. A gente sabe que ainda não chegou ninguém. E ele alfineta o John Textor justamente no ponto fraco, aonde alguns torcedores botafoguenses, lendo isso, pode cair na pilha e pode concordar com o cara. Realmente, o John Textor fala muito, não traz ninguém. Nosso escudo tá lá na placa de publicidade, mas a gente não tem reforço. Tem muito torcedor botafoguense que, infelizmente, lê uma publicação dessa e embarca nessa junto com o cara. Então ele é covarde duas vezes. Porque primeiro ele não tem que se meter nisso. Tá incomodado, tá sangrando, tá chateado. Segundo, é que ele vai no ponto fraco ali para ver se alguns torcedores embarcam nessa situação com ele. E ontem eu tava vendo também ali o troca de passes. Ontem, sabadão à noite, o Roger Flores, tava o PVC, tava a galera ali, e o Roger Flores desdenhando pra caramba ali do técnico Luiz Castro. Vou falar dele daqui a pouco na segunda parte do vídeo. O Roger Flores ali, nitidamente, ele odeia o Botafogo. O Roger Flores já jogou no Corinthians, com certeza puxa a sardinha pra lá, mas o Roger Flores deixando totalmente claro, se o John Textor for pro Corinthians, ele vai ser brabo. Se ele vier pro Botafogo, é maluco, ou o Botafogo não teve grana suficiente para competir com o Corinthians, ou se ele vier pro Botafogo, foi o Corinthians que não quis ele, aí por isso que ele veio pro Botafogo, sempre deixando a entender isso, para um lado ou pro outro, se ele vem ou não pra cá, a gente vai ser sempre o pobre coitado. Se ele vier, é porque o Corinthians não quis mais ele. Aí ele só teve a opção de vir pro Botafogo. E se ele for pro Corinthians, a gente não foi competente, capaz de brigar com o Corinthians e ganhar. Na segunda parte do vídeo eu vou falar sobre isso, vou explicar para vocês também o que vem acontecendo, tá? Mas é o tempo de você deixar seu like, se inscrever no canal, fortalecer com o seu like aqui agora, verifique aqui embaixo que é muito importante você fortalecer com o seu like, ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo, rumo aos 20 mil. Já volto para detalhar alguns outros pontos para vocês entenderem junto comigo o que está acontecendo. Bom, vamos lá, e vamos pontuar aqui algumas situações em relação a Luiz Castro, ele ir para o Corinthians ou não. Eu vou colocar aqui do lado o que nós postamos lá no Twitter ontem, assinado pelo Igor Santos, que é membro da equipe aqui do canal, faz as lives pós-jogos aqui com a gente. Lembrando que a equipe é o Igor Santos, Matheus Pacheco e o Sérgio Abreu, e a gente lá no Twitter também. Tudo que a gente posta, a gente assina o que a gente está falando. E o Igor disse o seguinte, ó, opinião: parte da imprensa tem forçado a barra para o Castro ir para o Corinthians. Nós nos colocando como segunda opção e alimentando sentimentos ruins em relação ao Castro. Não vamos cair nessa. Ele ainda não se decidiu. Vamos aguardar se ele vier, porque vencemos o duelo contra o Corinthians e não porque somos segunda opção. Por que eu trouxe isso aqui para a gente debater? Porque eu concordo totalmente com o Igor nessa postagem, porque a gente não pode cair nessa, porque a imprensa ela tá puxando sardinha principalmente pro Corinthians, pro Castro ir para lá, e essa postagem do Igor diz tudo. Eles estão forçando a barra para ele ir pro Corinthians e tá colocando o Botafogo como segunda opção, sim, o que eu falei na primeira parte do vídeo, e isso acaba alimentando sentimentos ruins em nós mesmos, e a gente não pode cair nessa. Porque isso pode ser uma armadilha pra gente. Porque se o cara, vamos supor, segunda-feira, amanhã, ele decide vir pro Botafogo, a imprensa vai passar pra gente a imagem que ele tá vindo pro Botafogo porque o Corinthians não quis mais ele. O Botafogo foi a última opção dele. E isso vai gerar um sentimento ruim na gente, que o cara já vai chegar aqui pressionado. E a gente não ouviu nada da boca dele. Se ele quer mesmo Corinthians, se ele quer mesmo Botafogo, ele ainda não se decidiu, gente. Amanhã tem um jogo decisivo lá no Catar, ele quer esperar terminar essa partida e ver o que faz. Ele ter proposta das duas equipes, normal. Ele balançar para um lado para o outro, até mais pelo Corinthians, normal também. É o Corinthians. É um clube, se você parar para analisar também, muito difícil você recusar o Corinthians. Pela grandeza, pelo time, pelo elenco, tá na Libertadores, mas o cara ainda não se decidiu. E o problema é esse. A imprensa, por querer ele lá, tá criando sentimentos ruins na gente aqui.
E se ele optar pelo Botafogo, às vezes vai chegar aqui pressionado justamente por a gente ter caído na lábia dessa imprensa, que vai dizer que ele tá vindo pra cá só porque não teve outro lugar para ele ir. Agora, se ele for pro Corinthians, vão menosprezar a gente mais ainda. Vão falar que ele fez certo, o Corinthians é grande, ele era maluco se ele fosse pro Botafogo. Então vamos prestar atenção nisso aí, vamos refletir junto, porque vale a pena a reflexão, não vamos cair nessa não. Vamos esperar o cara decidir, não tô aqui defendendo ele também não, tá? Eu acho que ele tem os seus erros, estava acertado com o Botafogo, depois voltou um pouquinho atrás, mas vamos parar para refletir nessas análises aí, e que é importante, tá? Até porque mesmo se ele vier, para ele chegar com um clima tranquilo, um clima bom, e sem pressão de nós torcedores. E só para encerrar em cima do John Textor, espero que ele seja movido pelo ódio. Alô, John Textor, esse recado é para você, porque bonzinho aqui no Brasil não se cria. Você tem que ser movido pelo ódio e gastar mais grana ainda do que você pretende gastar no Botafogo, para calar a boca desse pessoal, tá? Eu acho que essa é a minha opinião. Você tem que vir com tudo, John Textor, pra gente não ficar aí sendo mais chacota desses caras, porque tá complicado, hein? Se você chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, fortaleça com seu like, fogão. Vamos que vamos, contra tudo e contra todos. Gosto mais de você do que de mim.